Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa 8ª aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos a arquitetura TCP/IP, que ela é formada por uma família de protocolos TCP, certo? Ela é composta por 4 camadas, sendo elas a camada de aplicação, transporte, internet e interface de rede. Com essa arquitetura TCP/IP, computadores com arquiteturas feitas de tecnologias diferentes poderiam se comunicar entre si. Hoje, nós vamos iniciar pelos protocolos de redes. O que seria um protocolo? Protocolo é uma regra que deve ser seguida. É comum a gente ver no jornal que uma determinada pessoa quebrou o protocolo, não é? Então, o protocolo é uma regra que ela deveria seguir, mas que ela quebrou. Ela não fez essa regra. Com os computadores é a mesma coisa. Existem protocolos de redes que os computadores devem seguir, certo? São regras que os sistemas devem seguir para comunicar-se entre si. Aqui nós temos uma tabela com os principais protocolos de cada camada da arquitetura TCP/IP, certo? Da camada aplicação nós temos os protocolos. Os mais famosos são HTTP, DNS, SSH, certo? Da camada transporte, nós temos o protocolo TCP e UDP. Da internet, temos o IP. E interface de rede, temos o protocolo Ethernet. Então, aqui nós temos os protocolos da camada de aplicação. Vamos iniciar pelo HTTP, que é um protocolo de transferência de hipertexto. Ele é o principal protocolo da web. É usado para comunicação e transferência de documentos em HTML, que é uma linguagem de hipertexto, entre o servidor web e o cliente. Ele é um protocolo da camada de aplicação, que é responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre o cliente e o servidor. E ele é a base da funcionalidade da internet. Aqui nós temos o SMTP. Ele é o responsável pelo envio de e-mails. Realiza a comunicação entre o servidor de e-mails e o computador requisitante. Aqui nós temos o POP3. Ele é o responsável pelo recebimento de e-mail. A função dele é permitir baixar todos os e-mails que se encontram no servidor para sua caixa de entrada. Como, por exemplo, nós temos o Outlook Express. Então, esse POP3, ele realiza basicamente 3 procedimentos: autenticação, transação e atualização. Na autenticação, geralmente é realizada pelo nome do usuário e uma senha. A transação estabelece a conexão cliente-servidor. E a atualização é a finalização da conexão cliente-servidor. Então, temos 2 formas de enviar e receber e-mail. É através do cliente de e-mail e do web e-mail. No cliente de e-mail, é necessário configurar manualmente os servidores de envio e recebimento. O de envio seria o SMTP e o de recebimento de mensagens, o POP3. A vantagem desse cliente de e-mail é que temos uma leitura e escrita de e-mails em offline. Nós podemos fazer de modo offline. E temos o armazenamento de e-mails no próprio computador do usuário. E temos o web e-mail. Ele utiliza a própria estrutura da internet para acessar os e-mails através de um endereço de e-mail específico. É tipo o Gmail, em que nós podemos acessar o site do Gmail e verificar os nossos e-mails de entrada, os que a gente envia, certo? Então, a vantagem dele é o quê? É a centralização dos recursos de e-mail. No caso, seriam os contatos, os e-mails enviados e os e-mails recebidos. E temos também uma utilização de múltiplas contas, certo? Podemos criar várias contas e personalizar da maneira mais simplificada. Aqui nós temos o FTP, é o protocolo de transferência de arquivos. É muito utilizado quando o usuário quer fazer downloads e uploads de arquivo. Ele se divide em servidor de FTP e de clientes de FTP.
No servidor de FTP, ele permite criar uma estrutura onde é possível acessar via navegador o endereço específico. Ele pode ser privado e pode ser público também. Como exemplo, temos ftp.exemplo.com.br. Aqui seria um exemplo para que a gente possa observar como seria esse servidor de FTP, certo? Aqui, se você colocar no navegador, naquela barra do endereço, um endereço tipo esse aqui, irá aparecer algo parecido com esse exemplo aqui. Algumas pastas em que você poderá acessar o conteúdo delas. E nós também temos o cliente de FTP, que são programas instalados no computador do usuário, como por exemplo o FileZilla. Aqui nós temos o DNS. Ele é um servidor de domínios, certo? É um esquema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes. Por quê? Porque o computador, quando acessa a internet, ele adquire o endereço físico e o endereço lógico, que são o MAC e o IP, como visualizamos em outras aulas, certo? É muito difícil decorar essa numeração, esses endereços. Para facilitar isso, existe o DNS, para facilitar a memorização desses endereços. E é o DNS que realiza a troca do endereço pelo nome. Então, é muito mais fácil o usuário se lembrar deste endereço aqui do que este daqui, né? E aí nós temos a hierarquia de nomes, utilizada para caracterizar o uso de cada extensão do domínio. Aqui nós temos o nome do domínio, que pode ser .com, .edu, .gov, .mil, .net. Eu coloquei aqui os principais, certo? Aqui tem o significado de cada um. No caso daqui seria organizações comerciais. Este daqui, instituições educacionais. Este já seria governamental, militares e organizações da rede. Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam o que é um protocolo de rede, quais os principais protocolos de cada camada e para que serve a hierarquia de nomes. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos o que eram protocolos, a definição deles, certo? Porque protocolos são regras que são definidas e que têm que ser seguidas, certo? No início da aula, nós vimos que cada camada tem o seu protocolo. Eu mostrei os principais protocolos de cada camada, mas nesta aula nós focamos apenas nos protocolos da camada de aplicação. Aqui temos as referências. Por hoje é só e tenham um bom dia e até a próxima aula.